Vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui, nossa aula. Hoje é a sexta aula de Introdução ao Novo Testamento 2, o último bloco. E agora nós vamos começar falando sobre a carta de Filemão, que é uma carta curta. Ainda estamos dentro das cartas de Paulo escritas na prisão. E para a semana que vem nós vamos falar sobre Colossenses, tá joia? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês parte do livro Panorama do Novo Testamento, do Gundry, mas numa versão antiga. Então, eu vou estar compartilhando nessa nova edição, é uma outra página. A carta aos Filipenses está na página 500, e o capítulo é o capítulo 14. Nesse livro antigo que eu tenho aqui, ele está como capítulo 16, as epístolas paulinas da prisão, que são Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. Nós já estudamos Efésios, acabamos de estudar Filipenses, feira, e agora vamos concluir com a carta de Filemão, tá bom? Joia. Filemão, tá dando para vocês verem? A letra tá de um bom tamanho? Joia? Sim. Sim. Maísa, então leia para nós. Filemão, apelo em favor de um escravo fugitivo. Tema. Na Epístola a Filemão, o apóstolo solicita a certo cristão, proprietário de escravos, que acolhesse gentilmente e talvez até conferisse a liberdade a um escravo fugido que apenas recentemente se convertera e que agora retornava à presença do seu senhor. Dificilmente há um exemplo mais notável dos salutares efeitos sociológicos do Evangelho em todo o Novo Testamento. Deixa eu dar um ponto aqui, irmãos. Olha só que interessante, irmãos. Nos dias de Paulo, o sistema escravocrata era algo vivido pela cultura romana e não tinha como você evitar isso. Você não tinha como negar que havia o sistema escravocrata. No entanto, o Evangelho, como é escrito aqui, é um exemplo salutar sociológico. Por quê? Porque por meio do Evangelho, até mesmo numa cultura de exploração, há libertações. Paulo, ele poderia declarar fé burra dizendo que o sistema escravocrata caia por terra, mas por séculos ainda continuou existindo o sistema escravocrata. Mas o sistema escravocrata só tem efeito nos filhos desse mundo. Porque nos filhos de Deus, mesmo que você tenha escravos, você não vai tratá-los como bichos, você vai tratá-los como seres humanos. O que esse tema tem a ver com o momento contemporâneo? Tem tudo a ver. Aqueles que dizem que nós precisamos fazer uma releitura do Evangelho vão dizer que Paulo deveria ter se posicionado contra o sistema escravocrata. Aqueles que estão querendo fazer uma nova releitura do Evangelho para, de fato, abrirem as suas igrejas para práticas mundanas, questionam Paulo nessa carta, inclusive. Mas, irmãos, nós não precisamos fazer uma releitura em Paulo. A gente precisa fazer uma releitura do nosso coração. Quando a gente se torna permissivo com o pecado, a gente quer negar até mesmo aquilo que é revelação sagrada. Deus, usando aqui Paulo, estava mostrando que o Evangelho é mais libertador do que tudo, mesmo no sistema escravocrata. Tá bom? Então, depois a gente pode até comentar mais detalhes sobre isso, mas eu acredito que todo filho de Deus que sabe do poder do Evangelho sabe fazer a aplicação correta desse ponto, tá bom? Filemão, proprietário de escravos. Continua lendo para nós, Maísa. Filemão, residente de Colossos, tornara-se cristão por intermédio de Paulo. Tu me deves até a ti mesmo, versículo 19. Muito provavelmente isso sucedeu na cidade vizinha de Éfeso, durante o ministério efetuado ali por Paulo. Uma congregação costumava reunir-se na residência de Filemão, vide o segundo versículo. Os primitivos cristãos não contavam com os templos, e por isso mesmo
se reuniam nas residências dos seus membros. Se o número de crentes fosse grande demais para acomodá-los, usavam diversas residências. Ou seja, né, Paulo ganha esse irmão, e ele agora, Paulo, ele vai usar argumentos muito fortes, mostrando, ó, Filemão, eu ganhei você, você me deve a sua vida. E ele aqui, percebe, irmãos, usar de argumentos fortes, isso demonstra uma competência que você tem sobre a persuasão, quando você quer usar de persuasão. No entanto, você tem que ser leal naquilo que você faz. Existem pessoas mais dotadas a isso e outras menos dotadas. Dentro da oratória e dentro do direito, nós temos os apologistas, são aqueles que defendem. Então, é normal que uma pessoa que faz uma defesa, ou um bom orador, ele seja dotado dessa competência, assim como os filósofos, de terem argumentos muito fortes. Agora, nós podemos fazer isso para nós mesmos, para os nossos interesses, ou podemos fazer tudo isso para Deus. Paulo está pegando um caso aqui, que é realmente complicado, e está usando argumentos fortes, mas está sendo leal, porque ele está gerando bem ao escravo, que é Onésimo, e a Filemão, que é o dono de escravos. Está querendo dizer, olha, meu irmão, segue os meus passos. Mas eu quero te dar um argumento forte, a sua vida me deve, você me deve. Mas olha, então eu vou te fazer um pedido daquele que ama, a você como seu escravo. Põe essa conta na minha mão. E aí vem agora aqui o escravo Onésimo, né? Então, pode ler para nós, filha? Um escravo de Filemão, de nome Onésimo, fugira levando consigo algum dinheiro de seu senhor e se refugiara em Roma, onde de algum modo entrou em contato com Paulo. Vide as discussões, as páginas 340, acerca do lugar de origem das epístolas aos Efésios e aos Colossenses, escrita ao mesmo tempo que a epístola a Filemão. O apóstolo foi o agente da conversão de Onésimo, tendo convencido que, na qualidade de cristão, ele deveria retornar à companhia de seu senhor e viver à altura do significado do seu próprio nome, porquanto Onésimo significa útil. Vide os versículos 10 e 12. Dá uma pausa aí, filha, só por gentileza. Olha que interessante. Paulo agora está lá preso em Roma e chega Onésimo. E Paulo aqui não adoça a pílula. Paulo fala, volta para o seu senhor. Pastor, mas ele poderia morrer. Paulo, irmãos, olha como Paulo é resolvido. Paulo poderia falar, não, Onésimo, você veio com dinheiro, né? Olha, então dá uma oferta aqui para o apóstolo, eu estou preso, estou precisando comer, está tudo resolvido, vai com Deus e a bênção do Senhor está sobre você. Se fosse o neopentecostal, ia fazer isso. Mas Paulo faz o contrário. Paulo recomenda o que é certo, porque o cristão faz o que é certo, mesmo espiritualmente Deus ter perdoado ele na vertical, ele também tem que reparar na horizontal. Pastor, é assim mesmo? É assim mesmo. O perdão de Deus é dado quando a gente se arrepende, mas as reparações com o próximo é o fruto do nosso arrependimento. E Onésimo poderia perder a cabeça agora, se de fato Filemão fosse um crente carnal. E Paulo faz o que é certo, irmãos. Nós não estamos numa igreja ou num seminário fazendo aquilo que dá certo, mas nós estamos fazendo aquilo que é certo, orientar as pessoas na palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, continua aqui, minha irmã, com grande tato e cortesia cristã, pois Paulo escreveu a fim de persuadir a Filemão não somente a acertar Onésimo de volta, sem puni-lo ou tirar-lhe a vida, usual tratamento conferido a escravos que fugissem, mas também acolher Onésimo como irmão caríssimo no Senhor. Vide o versículo 16. Paulo desejava reter Onésimo como um auxiliar. Vide o versículo 13. Tem sido sugerido que as palavras que transandam a confiança, farás mais do que estou pedindo. Vide versículo 21. Dão a entender que Filemão devia mesmo dar a carta de alforria a Onésimo, mas talvez Paulo estivesse sugerindo apenas que Filemão permitisse que Onésimo se ocupasse do trabalho missionário. Paulo também se comprometeu a pagar a Filemão pela perda financeira causada pelo furto praticado por Onésimo. Entretanto, a menção imediata da dívida espiritual maior ainda de Filemão ao apóstolo convida que ele
a cancelar a dívida financeira que Paulo acabara de assumir. Vide os versículos 18 e 20. Paulo fala, olha, eu vou pagar a conta. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, você me deve, deixando aquela questão da consciência, por isso que eu falei do argumento forte de Paulo. Agora, é claro, né, irmãos, se Paulo tivesse recursos para pagar, você acha que Paulo não pagaria? Mas aqui, uma lição aos neopentecostal. Os neopentecostal falariam o contrário. Não tem nada que pagar a conta já foi paga na cruz, me dá aqui o dinheiro de Onésimo, e, aliás, de Filemão, vamos ver se a gente arranca mão o dinheiro, né? Meus irmãos, é fantástico essa carta, é fantástico. Porque aqui também Paulo está recomendando ou o perdão ou a alforria, né? Que é aquela libertação. Mas a gente não sabe de fato o que pode ter acontecido, tá bom, meus irmãos? Então, agora aqui, só para a gente concluir, essa carta ela é bem objetiva, é, ela é bem, vamos dizer assim, ela tem essa lição e eu acredito que vocês já devem ter visto sobre ela ou aprendido sobre ela. Vocês têm alguma dúvida sobre essa carta? Gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma coisa do gênero? Eu não, pastor. Já estudaram essa carta? Estudar a fundo, não, já li sobre, né? E aí, esse livro aí trouxe mais algumas clarezas, né? Mas não tem muito detalhe, não, né? Ela é bem objetiva, né? Sim. Ela é bem objetiva. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês sobre essa carta, irmãos. Ela se torna uma carta sagrada porque, de fato, ela dá conduções e mostrando Paulo como esse mediador do quê? Da reconciliação. Ele não coloca Paulo aqui numa situação onde Paulo, ou melhor, Filemão, é obrigado. Ele tenta mostrar a Filemão que esse é o melhor caminho. E Filemão, de contrapartida, acreditamos que entendeu, e Onésimo também aceitou o desafio de Paulo. Agora, vamos colocar aqui nos três lugares, para a gente dar até bater um breve papo. Situação de Paulo. Foi fácil Paulo ter tido essa clareza? Não. Mas Paulo tinha os respaldos das Escrituras. Onésimo. Você acha que para Onésimo foi fácil o desafio de Paulo? Volta e pede perdão ao seu dono, sabendo que ele poderia sofrer ou poderia até morrer. Percebe que Paulo tem uma recomendação muito difícil. E o último, a situação de Filemão. Filemão também não foi fácil, porque ele teve que exercitar o perdão. Percebam, um exercita o perdão, o outro exercita o arrependimento e também um pedido de perdão, e Paulo exercita a reconciliação e uma liderança que causa efeito, que também não foi fácil para Paulo. Paulo poderia dizer, não, vamos orar e vamos entregar na mão de Deus. Tem coisas que a gente entrega nas mãos de Deus, tem coisas que é o pastor que tem que resolver. Tá bom, meus irmãos? Paulo está dando uma lição maravilhosa aqui. Isso Fala aí é mais. conclusão de fé e obras, né? Porque é Exatamente. fazer e acreditar, não tem que fazer nada. Ele não tinha muita opção para nenhum dos três, não, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos, irmã, bem objetivo sobre essa questão. Se converte na nossa igreja um irmão que tomou posse de coisas de outro irmão. E aí, pastor? Filemão é a lição para nós. Simples assim. Pastor, mas o senhor vai perder um irmão, porque na hora que o senhor chegar para esse irmão e falar, ó, você vai ter que ir lá e devolver, e vamos imaginar uma outra situação. O irmão que pegou algo de alguém, esse alguém também está na igreja, mas ele não sabe. E aí, pastor? Não, e aí que você vai ter que exercitar o pastorado. Perceba, irmãos, na Bíblia a gente vê que o pastorado ele é corretivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para a gente concluir a nossa aula. As pessoas querem ser corrigidas hoje? Está esquisito na Bíblia, né? Percebam, tem pastores que são bocudos, mal educados, usurpadores. É outra coisa, eu não estou falando disso. Estou falando de uma condução em amor, como o de Paulo. Argumentos inteligentes, mas as pessoas não querem ser corrigidas. Elas querem ser o quê? Amassageadas.
Filemão dá uma lição maravilhosa de que o cristianismo ele é assertivo sobre tudo. Ou seja, ele nos ensina a ter comportamentos corretos. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e que Deus nos faça ser como Paulo, que pode, muitas vezes, causar certas reparações. Agora, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, irmãos. Pastorado, lembra que eu falei, ele é árduo e difícil? Existem coisas que são fáceis, outras são mais complexas. Coisas mais fáceis, a gente dá recomendações mais objetivas. Coisas mais complexas, a gente precisa orar e pedir uma direção para Deus, nos dar direções também. Porque muitas vezes, em nome do simplismo, a gente acaba com alguns relacionamentos. Então, por exemplo, entra na nossa igreja uma pessoa que matou outra. E aí? Coisa complicada. É um assassino. E a igreja, vão entrar pessoas que são assassinos? Claro que vão. Vão entrar assassinos, vão entrar viciados, vão entrar traficantes, vão entrar bandidos, vão entrar religiosos, vão entrar legalistas, vão entrar tudo. Na igreja entra tudo. Vão entrar empresários corruptos, políticos corruptos. E aí? Coisas mais simples, recomendações mais simples. Coisas mais complexas. E por isso que a gente está aqui trabalhando, estudando. E mesmo quando chegar lá, a gente vai ter situações que a gente não sabe como resolver. Vamos precisar chamar outros pastores, pedir ajuda de outros mestres. Para quê? Para resolvermos as situações. Mas o pastorado, ele é corretivo. Ele é presente. Guardem isso. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Não? Perguntas? Não? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Então, querendo Deus, meus irmãos, na quinta-feira terminaremos as cartas de Paulo, como é chamado, da prisão, e depois a gente vai começar as cartas pastorais de Paulo, e logo na sequência vamos, para Hebreus, e aí vamos indo até o nosso último dia de aula. Eu vou estar passando para vocês o material de livros de trabalhos extras, mas também tinha pedido para vocês fazerem um trabalho no mesmo modelo dos trabalhos do Novo Testamento, Antigo Testamento 1 e 2, lembra? Escolher uma carta, escolher um título. Então, Escolher Filemão. Ótimo, maravilha. Escolha aí o que vocês quiserem. Filemão. Pode ser, não tem problema não. Vai ser unânime, irmão Júnior. Todo mundo vai fazer Filemão. Olha aí já estão aí o pastor já. Aí vocês estão querendo que o pastor use o lado corretivo, pastor. Filemão. Só lembrar, né, que Neápolis aí, que foi mencionado, Neápolis é Nápoles, viu? Cidade criada pelos gregos, tá? Naquele livro que eu te comprei lá. Obrigado, meu irmão, obrigado. Olha, eu ainda não li a obra, né? Tá aqui. O Júnior me presenteou com o livro e eu falei para ele que eu, em virtude das nossas matérias, eu não estou conseguindo ler mais do que o material das aulas, né, irmão? Porque além das aulas eu tenho a igreja para cuidar, sermões para fazer, ovelhas para disciplinar, para pôr no ano, visitas para fazer. Eita, aí, por isso que o pastor, né? Tem hora que não dá para fazer tudo. Mas estamos fazendo aqui com muita alegria, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe, querendo Deus, nos vemos quinta, e as minhas ovelhas nos vemos amanhã no nosso culto de oração, tá bom? Deus abençoe, foi um prazer ter o Wesley, tá a Viviane aqui conosco, tá com a nossa irmã Cleusa, glória a Deus. Eu até fiquei surpresa, ela entrou na chamada e ela falou, não, pastor, eu falei, vai devagarzinho. Inclusive, irmãos, em virtude da saúde dela, as minhas atuações com ela vai ser diferente de vocês, tá bom? Eu quero que vocês tenham esse entendimento, porque eu farei isso também com vocês. Cada caso um caso, né? E no caso dela, ela está aqui na aula, irmãos. Glória a Deus. Feliz com o seu retorno, irmã. Fiquei bem feliz quando eu vi. Ai, obrigada. Foi um susto, mas já estou bem. Glória a Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou fechar aqui a gravação para não ficar muito longo, se vocês quiserem continuar conversando, tá bom? Então, Deus abençoe e até quinta. Tá bom, meus irmãos? Amém. Abençoe. Um abraço. Wesley, descanso. Continua aí na bênção, hein? Isso aí.